Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LAC Impact Voices, nesta segunda temporada do podcast que dá voz às empresas que fazem a diferença com qualidade, sustentabilidade e impacto positivo. Sou Lucas Machado e hoje eu converso com Richard Carlos, diretor da WordPost, na qual quero já agradecer pela participação, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Bem-vindo, Richard. Olá, obrigado. Prazer estar com vocês aqui novamente. Richard, vamos falar um pouco sobre a empresa. Eu inicio o nosso bate-papo lhe perguntando sobre isso diretamente já. Certo. Sobre a trajetória. Creio que seja aí uma trajetória com muita bagagem já, mas vamos tentar resumir para quem nos assiste. Qual é o propósito que mantém a WordPost nessa história? Bem, a WordPost é uma empresa de 34 anos, né? Como você mesmo disse, não começou hoje. E a gente já viu muita coisa. Então a gente já viu muita coisa de tecnologia, já viu alguma coisa de implantação, de desenvolvimento e história política, que é uma chave muito importante para quem é empresário. Ela começou com praticamente 5 funcionários, né? Que hoje nós estamos na casa aí de 700 funcionários, mais ou menos os nossos, e mais uns 200 terceirizados. E cada dia é uma história diferente. Então, quem brinca de vamos matar um leão por mês, né? Lá a gente mata um leão de manhã e um leão à tarde. Então você sempre tem uma história nova para contar. Como a empresa vai crescendo, isso eu digo de um modo geral, até não é nem só o WordPost, conforme você vai crescendo com a empresa, você vai tendo alguns atributos que são impostos, né? Ou aqueles atributos que você tem que colocar para aprimorar o teu produto, que no nosso caso é fabricação de embalagem de segurança. E Richard, dentro dessa trajetória aí, mais de 3 décadas de história, um corpo assim considerável de colaboradores também, sem dúvidas a qualidade mantém toda essa história, é um dos pilares que mantém. Como que a qualidade ela está na prática da empresa? A qualidade ela foi sendo desenvolvida, para você ter uma noção, o início dessa história ou o desenrolar dela, cada máquina você tinha uma pessoa tomando conta, um que operava e outro que recolhia o material, e ele automaticamente era o cara da qualidade. Com isso, com o crescimento da empresa, você passou a ter uma qualidade mais empenhada na fábrica toda, né? E com isso você vai promovendo gente, colocando supervisão, gerência, que às vezes você tem para desenvolver interno ou você traz de fora com alguma bagagem de engenharia tal e tudo mais, né? Então isso faz com que você aprimore um pouco mais a qualidade. Porém, o detalhe maior é que você tem que documentar tudo isso. Então essa parte documental é muito, muito importante para você ter o rastreamento de tudo que ocorre dentro da fábrica. Então não é só uma fábrica de fazer envelope, é uma fábrica de solucionar e ter rastreabilidade dentro do processo. Então esse processo é que você pode ter ele ali na fase de chão de fábrica, como também na parte administrativa. Outro ponto também, Richard, que no senso comum é muito amplo, é a questão ESG. Mas vamos trazer para a empresa, neste recorte, como que este tripé ambiental, social, governança se traduz em práticas, inclusive pequenas dentro da empresa? Isso volta ao que eu te falei, dos 34 anos, você começa a crescer, você começa a ter gente. Quando você vai tendo esse aumento de demanda, você tem que tomar cuidado com as pessoas, né? Então, o sonho da WordPost, por exemplo, lá atrás, era que você tivesse uma equipe com o mesmo plano de saúde que eu tinha. E hoje eu já tenho isso. Todos têm plano de saúde sem pagar um tostão, não se paga nada. Depois nós tínhamos então a intenção da parte de alimentação. E hoje nós temos um refeitório montado que a comida é preparada, servida. O funcionário chega de manhã cedo, ou seja, na entrada do turno dele, seja às 6 da manhã, ou às 8, ou às 14, ou às 22, e você tem lá comida, um café para você ser tomado com pão, manteiga, 15 minutos antes de você entrar para o trabalho. E depois você vai para a tua janta, cada turno, né, cada equipe tem a sua disponibilidade de jantar lá. E por incrível que pareça, nós temos um custo de comida para tudo isso que eu te falei aqui agora, de R$ 2,80 por cada funcionário. Então é praticamente zero, né?
Não paga nem o pãozinho que você está comendo lá, que um pão hoje custa R$5. Sim, e esta ação, Richard, ela atinge também tanto a comunidade externa quanto interna, como você acabou de citar, que são os colaboradores. Como que a responsabilidade social ela vai gerando esse impacto junto à empresa? Então, essa parte, eu sou composto hoje lá por mais ou menos, tá? 70% de mulheres. Legal. Então, sempre foi muito forte o lado feminino dentro da empresa. Esse do café já era uma estrutura, porque a gente, fazendo pesquisa, a gente sabia que a mulher tinha que sair da casa dela de manhã cedo, aí ela ia preparar a comida do marido, para o marido ir trabalhar, as crianças para ir para a escola, que sempre acaba indo para o lado feminino, para fazer esses cuidados aí. Então a gente descobriu, olha, para inibir isso, nós vamos tentar focar tudo isso dentro da empresa. Então passou então ela não ter mais trabalho dentro da empresa, da casa dela, para cuidar dessa parte. Então nós limitamos isso aí. Hoje a gente tem lá um trabalho feito no social voltado principalmente para a mulher, né? Logicamente não é só a mulher, mas quando ela está grávida, né? Então não dá para ser o homem nesse caso aí. A gente tem lá a creche, né? Montada isso aí, a gente custeia a creche fora. Tem a parte de contribuição para a parte municipal, onde você tem lá algumas campanhas que são feitas, né? Então, festa junina, então, é feita a doação. Vem o inverno agora, a gente contribui lá com cobertores, com roupa, para poder ajustar esses detalhes. E fora disso, então tem o acompanhamento médico também, que é feito aí já um setor que teve que se encorpar um pouquinho mais, né? Que não foi pouco, que é a parte da enfermaria. Então, quando a pessoa, sei lá, tem um problema, então existe uma cobrança em cima do plano de saúde para ver como é que essas pessoas estão indo. E Richard, no começo da nossa conversa, você falou que a empresa ela passou por vários processos dentro destes mais de 30 anos, inclusive na questão da tecnologia. Sim. Como que a empresa ela vê hoje a inserção destes novos recursos tecnológicos, como a IA, por exemplo, no andamento da empresa? Eu sou da era do alicate e um pedaço de arame, né? Então, quando vem para mim IA hoje, que não é tão novinho assim, né? Não é tão fresquinho, mas já tinha-se a intenção de fazer. E hoje está no auge de todos os tópicos, né? Até para você fazer uma reunião, uma ata de reunião, ou até perguntar aquilo que você tem dúvida, né? E ele te monta uma estrutura. Essa semana nós pegamos o IA da parte de toda a frota que nós temos lá, para fazer a personalização. Tinha-se elaborado já um desenho, e nós tentamos colocar para ela só para verificar o que ela fazia. Foi um negócio de 10-0. Então ela melhorou e muito a imagem dos caminhões, ainda não estava pronto, ainda vai acontecer. As carretas, principalmente, vão ser pintadas, né, vão ser adesivadas, com a estrutura feita em cima de uma pesquisa com IA, que ficou muito melhor. Então isso tudo traz inovação. Isso também vem em função das máquinas, dos equipamentos que a gente tem. Então, para quem começou lá atrás, né, vamos puxar aí para 20 anos atrás, nós tínhamos lá coisa em torno aí de 40 equipamentos, né, 40 máquinas. Hoje estamos na casa aí por volta de 300 equipamentos. Recebemos uma impressora agora, recentemente, da Alemanha, que é uma das melhores do mundo, em termos de impressão na área gráfica. Então, é uma máquina que roda a 400 metros por minuto, comparado com uma máquina engrenada, né? Uma engrenada, a outra é sem engrenagem. Seria chamado de gearless porque é isento de engrenagem, né? Então, trabalha com motores de passo se falando entre eles, através da inteligência artificial também, que é só uma parte eletrônica. E isso vai tocar, Richard, no futuro. Por isso que eu já lhe pergunto também, o que a empresa tem pautado, preparado de projeto, iniciativas para um futuro próximo? Então, o futuro nosso é sempre... nós apostamos muito em crise. Então, quando o pessoal está falando em crise, a gente está na mão contrária, a gente está investindo. Então, para você ter uma ideia, acabou de chegar... daqui por 40 dias, chega mais uma impressora gearless. E para mais 90 dias chega uma terceira. Então, fora disso, você tem a implantação de novos equipamentos. Então, hoje, além de fabricar a embalagem, a gente também coloca no cliente
uma Amazon, Mercado Livre, enfim, a empresa que quer se beneficiar desse processo, que é a redução de preço do produto dela, né? Máquinas que auxiliam ao empacotamento automático. Então, hoje, por exemplo, você não precisa mais ter a nota fiscal na mão, ou uma etiqueta. Você já faz isso no próprio envelope, que você vai enviar para o cliente, economizando papel, economizando tinta, viabilizando, tendo mais segurança, porque o equipamento é que faz esse controle. Então ele lê o sistema da empresa e transfere já, exemplo, né? Vamos pegar essa caneca, vou enviar essa caneca. Então ele sabe que essa caneca é essa caneca aqui, chegando ao ponto de perguntar para ele, qual é o peso dessa caneca? É 10 gramas. Se ele não passar 10 gramas na esteira, ele já tira da esteira porque está não conforme. Porque pode estar faltando um produto dentro. Então esse é um dos detalhes. E Richard, próximo já do fim da nossa conversa, queria pedir que você se voltasse para esta câmera e deixasse uma mensagem para quem nos assiste, principalmente ao mundo corporativo, de como é importante a construção de um futuro mais responsável. Olha, essa é uma pergunta que requer uma resposta um tanto delicada, porque ter empresa hoje no Brasil é relativamente complexo em todos os aspectos, né? Mas o que é mais importante é você ter sonho. Se você tiver o sonho, você consegue ampliar seu universo. Então você tem que estar sempre sonhando, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja decepcionado. Então com isso, você acaba entrando numa sinergia que não é a sua, que é a do universo. Então você não está aqui à toa. E eu posso dizer isso para você porque existem algumas conotações, algumas ideias que aparecem que não precisam ser ditas. Então tem eu, meu filho e minha esposa. Então tem muita coisa que a gente não chega nem a falar, mas e sim pensar. Quando você pensa, você plasma isso numa outra frequência. Eu conversei então com o Richard Carlos, diretor da WordPost. Agradeço, Richard, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e estar aqui na nossa conversa. Obrigado, eu que agradeço também. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua participação, por ter nos assistido. Quer conhecer um pouco mais sobre a LAC? Conheça-nos nas redes sociais, lá colocamos todas as atualizações das ações e iniciativas na América Latina. Eu fico por aqui, até o próximo episódio.